Fala galera, vamos continuar aqui então, classificação da despesa orçamentária, semana 8, dia 6, questões aí relacionadas então à classificação da despesa. Primeira, classificação funcional da despesa orçamentária. A função, quando você pensa na função, você vai saber que a função é o maior nível, você encrava isso, o maior nível da agregação da despesa. Exemplo, saúde. Então, normalmente está relacionado com a função institucional do órgão. Então, nesse caso aqui, saúde está relacionado a quem? Ao Ministério da Saúde. Perfeito? Poderia ter aí o Ministério da Função Educação. Está relacionado normalmente com quem? Com o Ministério então da Educação. MEC, perfeito? É isso. Relaciona-se então com a missão normalmente, né? Em regra, via de regra, relaciona-se com a missão institucional do órgão, ok? E a subfunção vai ser o que? O desdobramento da função. Então, eu tenho a função mais subfunção. Exemplo, função educação, subfunção ensino superior. Então, eu estou desdobrando quem? A minha função por meio da subfunção. Perfeito? Então, a subfunção deve evidenciar a cada área de atuação. Vai então evidenciar a área de atuação da ação governamental. A área de atuação aqui, nesse caso da educação, vai ser ensino superior. Perfeito? Questão correta. Então, função é representada pelos dois primeiros dígitos da classificação funcional e pode ser traduzida como maior nível de agregação das diversas áreas da atuação do setor público. Os dois primeiros dígitos, então, normalmente vai identificar o órgão. Por exemplo, 116, você vai lembrar aí que é o Exército, ok? Então, a função quase sempre se relaciona com a missão institucional do órgão, como por exemplo aqui, ó, cultura, que era o Ministério da Cultura, agora virou cidadania, ok? Educação, Ministério da Educação, saúde, Ministério da Saúde, defesa, Ministério da Defesa, ok? E guarda a relação com os respectivos ministérios na esfera federal, ok? E a subfunção evidencia cada área da ação governamental, como ocorreu aí no caso da questão, portanto, está correto. 2, aqui nós temos uma tabela, e ele vai falar que as despesas de capital da tabela foi de R$6.000. Lembrar que as receitas de capital, elas guardam a relação com as despesas de capital, perfeito? Então, voltando na tabela, receitas eu nem olho, despesas com pessoal, despesa o que? Corrente, despesa de custeio, despesas correntes, juros, estou pagando juros em carga da dívida, despesas correntes, estou fazendo uma obra pública, vai ser o que? Um investimento, despesas de capital, estou amortizando o que? Uma operação de crédito, então a operação de crédito entrou uma receita de capital, agora estou amortizando, estou fazendo pagamento, despesa de capital, 3 milhões mais 3 milhões, porque está em 1.000, vai dar 6 milhões, que é o gabarito da nossa questão. Então, a questão está correta. Questão terceira, essa questão terceira eu classificaria ela como uma questão não como sobe nível, mas como questão hard, questão difícil, aquela questão que você deve levar para a prova, e como para que você leve para a prova para ser um diferencial para você, perfeito? Então veja, havendo necessidade de detalhar o localizador de determinado gasto, vou verificar localizador do gasto para efeito do acompanhamento físico e financeiro. Vou olhar para onde? Eu vou olhar para o plano orçamentário. Deve-se usar então por meio do plano orçamentário. Questão correta, veja. O plano orçamentário é a identificação orçamentária de caráter gerencial, portanto não previsto na LOA, vinculada a uma ação orçamentária. Ação orçamentária.
Perfeito? Ação orçamentária. Perfeito? Agora volto. Agora aqui, ó, a área de atuação governamental. Então, subfunção vai ser ação governamental. Aqui voltei até aqui. Ação governamental, então ação orçamentária. Então, vinculado a uma ação orçamentária, exemplo, programa mais médico. Lá dentro vai ter o que? Os POs, que são o que? Os planos orçamentários. Então, vinculado a uma ação, o plano orçamentário tem por finalidade permitir que tanto a elaboração do orçamento quanto o acompanhamento físico e financeiro da execução e ocorre um nível mais detalhado do que o subtítulo e localizador do gasto. Ok? Então, questão, leva essa questão para a prova aí. Depois, em sala de aula, nós vamos dar mais uma atenção especial para ela. Caso você não tenha oportunidade para ir para as correções dos simulados em sala de aula, depois você tira uma foto dessa daqui. Se não entendeu, você vai me mandar no meu zap, certo? Vai mandar para esse número aqui, ó, 9933-99776, que eu vou te mandar uma foto de um plano orçamentário, para ficar bem mais fácil para você entender, beleza? Vamos lá. 4. Os gastos com a construção de um hospital público. Vai ser gasto, vai ser uma despesa de capital, é um investimento. E com a aquisição de móveis usados. Móveis usados vai ser inversão financeira, também despesa de capital. São consideradas despesas de capital, ok? Perfeito. Ao passo que a compra de papel para impressão vai ser o que? Despesa corrente. E a quitação de juros da dívida, não é amortização da dívida, é juros da dívida, é o que? Despesa corrente. Enquadra-se como despesas correntes. Perfeito? Perfeito, questão correta. Então, despesas correntes está aqui, ó, juros e encargos da dívida. Não confundir com a amortização da dívida, perfeito? Então, juros da dívida, despesa corrente, o que nós acabamos de verificar. E a outra foi gasto com o quê? Com papel, não foi? Então, aqui outras despesas correntes. Está aqui embaixo. Aqui embaixo que investimentos foi no caso do hospital, uma despesa corrente de capital, perdão. E no caso lá, móveis usados, despesas de inversão financeira, também despesas de capital. Correta a questão. 5. São dispêndios. O que são dispêndios? Despesas extra-orçamentárias, aquelas que não estão previstas na LOA porque elas não pertencem ao orçamento, elas transitam de forma temporária no orçamento, mas não pertencem a ele, ok? Então são saídas, se a despesa é saída, ok, de numerários por enquanto, tá certo? Para os pagamentos de restos a pagar, perfeito? Perfeito. Nota de empenho gerada, por exemplo, em 2020, inscritas em restos a pagar para 2021. Eu vou fazer esse pagamento aqui e vai ser o que? Vai ser uma despesa extra orçamentária, porque ela pertenceu a quem? A 2020. Como assim? Porque você vai lá na definição da 4320 que diz assim: pertencem ao exercício as despesas nele legalmente o que? Empenhadas. Ou seja, foi empenhada em 2020 e pertence a 2020.
foi pago em 2021, virou que aqui uma despesa extra orçamentária, porque ela já constou no orçamento de 2020, para evitar dupla contagem, ok? Então está correto. Resgates de operações de crédito por antecipação da receita orçamentária. Então estou resgatando, estou fazendo pagamento de despesa corrente? Não, vai ser o que? Despesa extra orçamentária, perfeito? Nesse caso aqui seria uma despesa extra orçamentária, por quê? Porque operação de crédito, se fosse fazer uma operação do mesmo exercício, aliás, se não fosse operação de crédito por antecipação da receita, fosse só despesa ou de operação de crédito, seria despesa do que? Despesa de capital, perfeito? Mas é por antecipação da receita, então já estava previsto aquilo ali. Então, se era uma despesa, se entrou uma receita extra orçamentária, eu vou fazer o que? Um casamento dela com uma despesa extra orçamentária também, perfeito? Então, está correto por enquanto. E as transferências de dinheiro de empréstimos consignados efetuados pelos servidores para bancos credores. Aqui você fez um empréstimo, na tua folha de pagamento ocorreu uma retenção e desse valor, e você depois vai ser passado para o banco. Então essa despesa aí realizada, está saindo recurso do orçamento, uma despesa, ela é uma despesa, um dispêndio, certo? Mas é o que? Dispêndio extra orçamentário, porque não pertence ao exercício. Perfeito, a questão correta, portanto. Questão 6ª. Situação hipotética para viabilizar melhoria nas condições de saúde da população, prefeito determinado pelo município incluiu em seu plano plurianual a construção. Construção vai ser o que? Uma despesa de capital de uma unidade de pronto atendimento, nível elevado aí para vocês, ok? Em saúde, assertivo nesse caso, ao promover a classificação programática dessa ação de governo, o prefeito, agora vem a pergunta, ó, o prefeito deverá classificar a construção da edificação da categoria, na categoria de atividades, visto que a obra é o resultado de um produto necessário à manutenção da ação do governo. Veja, pessoal, essa questão ela não é trivial, porque ela está me cobrando os conceitos aí relacionados a ações do governo. Então aqui, ó, ação do governo. Então não é uma questão trivial. Ação do governo, ela pode ser três formas aí, ação do governo. Então ação do governo, ela pode estar relacionada a uma atividade ou um projeto ou uma operação especial. Como você vai distinguir cada uma? Aqui vai ser o que? Não contribui para a manutenção ou expansão ou aperfeiçoamento das ações do governo. Operação especial vai ser aí pagamento de juros, por exemplo, ok? Não serve aí, não traz entregas para a população, ok? Atividades, então é o que? É um instrumento de programação. Ela serve para quê? Para alcançar um objetivo de um programa. Então alcança um objetivo de um programa, mas a diferença do projeto é que ela realiza de modo contínuo. Então a atividade ela vai ser de modo contínuo e permanente. E o projeto tem início, meio e fim.
Então, um projeto ele é algo que é limitado no tempo. Limitado no tempo. Agora, a construção de um pronto atendimento, vamos marcar ele aqui. Construção de um pronto atendimento. Construção de uma unidade de pronto atendimento. Você acha que ele vai estar ligado a quê? A qual ação de governo? A uma atividade? Ela vai ser construção, vai ser de modo contínuo e permanente? Ou vai estar ligado a um projeto que está limitado no tempo, que vai ter início, meio e fim? Então, o hospital não, pronto atendimento, uma UPA, unidade de pronto atendimento, ela vai estar então limitada no tempo. Se ela vai estar limitada no tempo, então esta questão ela está o que? Incorreta, porque ela diz que era o que? Uma atividade e não. Então, vamos riscar aqui, ó. Não é uma atividade e sim que um projeto. É um projeto, por isso a questão ela está o que? Incorreta. Então, as ações do governo aí, ó, atividade, projeto, operação especial. Então, não contribui para nada. A atividade vai trazer aí, ela alcança objetivos de um programa, assim como o projeto também alcança o objetivo de um programa, mas o projeto é um conjunto de operações limitadas no tempo. E a atividade, por sua vez, um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente. Exemplo, serviço de vigilância, sempre vou precisar. Limpeza, sempre vou precisar. Então, ações relacionadas à atividade. Perfeito? Classificado como atividades. Questão 7ª. As ações, de novo, as ações do governo aí, executadas por diversos órgãos, sem contemplar as especificidades dos setores aos quais estas ações são vinculadas, devem ser padronizadas a partir de um critério multissetorial. Questão difícil também aí, povo. Questão difícil. Cai aqui, ó, para contador. Então, bem mais específico aí para um cargo específico. Então, existe mais desse cargo. Quem presta para esse cargo. Ações, então, executadas por diversos órgãos. Então, aqui tem uma informação. Diversos órgãos. Outra, sem contemplar as especificidades dos setores aos quais as ações são vinculadas. Então, não contempla as especificidades dos setores. Então, outra informação. Devem ser padronizadas, então, a partir de um critério multissetorial. Então, se for diversos órgãos, ele está me dizendo aqui, diversos órgãos, e não contemplam especificidades dos setores aos quais as ações são vinculadas, então elas são padronizadas a partir de um critério multissetorial. Veja, vamos ver aqui, ó, multissetorial, aqui, ó, ações dadas à organização da atuação governamental, ó, são executadas por mais de um órgão, perfeito, ou unidade orçamentária de órgãos diferentes, considerando a temática desenvolvida pelo setor a qual está vinculada. Então, não está muito bem adequado, tanto quanto esta de baixo aqui. Então, da União, ações que perpassam diversos órgãos ou unidades orçamentárias sem contemplar as especificidades do setor ao qual estão vinculadas. Então, ela não considera a temática. Quando é multissetorial, considera a temática. Na questão, não considerou a temática, então não vai ser multissetorial, mas sim vai estar classificada como ação
ação, critério da ação da União. Ok? Questão não é trivial também aí, ok? Então é uma questão difícil. Questão 8ª. Deixa eu só mudar aqui a cor da caneta para ficar vermelha. Não, agora ficou amarela. Pronto. As contas intra-orçamentárias. Intra-orçamentárias, a gente lembra que é dentro do orçamento. Por exemplo, o orçamento fiscal tem um órgão, manda um recurso para o outro. Dentro do mesmo orçamento, ele vai ficar intra-orçamentária. A ideia é identificar a intra-orçamentária para evitar dupla contagem, ok? Vamos ver. Prevista pelo MCASP, são utilizados para descentralizações e transferências. Transferências e descentralizações são aqui as transferências. Que elas podem ser transferências de capital ou correntes. Perfeito? Então, auxiliando no processo de consolidação dos balanços públicos, torná-los mais céleres e evitar dupla contagem das receitas ou despesas públicas. Transferência também evita dupla contagem. Então, aqui estaria correto se fosse o que? Transferências. Ok? Transferências. Joia? Então vamos lá. Veja, operações intra-orçamentárias são aquelas que realizam entre órgãos e demais entidades públicas integrantes do orçamento fiscal e do orçamento da Seguridade Social do mesmo ente federativo. Então ele não trouxe essa informação aqui para nós. Possibilita a anulação do efeito da dupla contagem na consolidação das contas governamentais. Perfeito? Então, a questão está incorreta aqui, o gabarito estava errado. A questão está incorreta porque ela está falando aqui, está trazendo a definição de transferências, ok? Questão 9. Na LOA, decoreba, povo, a discriminação da despesa quanto à natureza deve ser feita no mínimo por categoria econômica, grupo natureza de despesa, mais modalidade de aplicação, ok? Faltou isso aqui. Então, no mínimo, essas três: categoria econômica, grupo, natureza da despesa e modalidade de aplicação. CGM, ok? CGM. Questão, então, aqui está errado, ó. Artigo 6º da 420 vai falar que na lei orçamentária a discriminação da despesa quanto à sua natureza far-se-á no mínimo categoria econômica, grupo, natureza de despesa e modalidade de aplicação. Perfeito? Ainda que o manual técnico orçamentário traga uma outra definição, cai na LOA, cai ainda o que é a 4.320. Nesse caso aí está incorreta a questão. Questão difícil também. Ó, na base de dados do Sistema de Planejamento e Orçamento, o CIOP, o campo de dados destinado à esfera orçamentária. Você vai lembrar que a esfera orçamentária é o orçamento fiscal, o orçamento da Seguridade Social e o orçamento de investimento das empresas estatais. Então, é composto por 2 dígitos e será associado à ação orçamentária. 2 dígitos: 10, 20, 30, 10, 20, 30. É isso que ele está falando. A questão está correta. Então veja: esfera código, esfera orçamentária fiscal, código 10, Seguridade Social 20, investimento 30. Então
questão está correta. E assim a gente vai mais um nível, povo, ó, mais um nível, você subindo aí, ó. Você está chegando aí no seu objetivo, não desista, são questões bem elaboradas, questões que saem do seu cotidiano. Saindo do seu cotidiano, traz um pouco de dificuldade no início, mas com a persistência você acaba digerindo aos poucos o conteúdo dessa matéria, beleza? Um abraço e até a próxima.